Olá pessoal, vamos ver hoje o editor de planilhas da Google, esse aplicativo aqui chamado Planilhas. Ele é similar ao programa da Microsoft Excel. Vamos acessá-lo. Agora vamos dar um toque nesse sinal de mais, vamos escolher nova planilha, estamos aqui já dentro da área de trabalho dele. Este programa, assim como o Excel, é utilizado na parte de gestão. Você pode trabalhar gerando relatórios, por exemplo, de lucros, das vendas. Você pode criar gráficos para fazer essa estatística de um determinado período. Você pode utilizar esse programa na sua casa para fazer um controle, dos gastos da sua casa. Você pode fazer ali os gastos mensais, depois fazer cálculos, somas e etc. Com esse programa você faz cálculos, diversos tipos de cálculos. Você pode inserir fórmulas, tanto financeira, estatística, matemática e outros tipos de fórmula mais avançada. Então, vamos começar a ver a área de trabalho dele aqui. Se eu der um toque aqui, eu posso, por exemplo, renomear essa planilha para não ficar o nome página 1. Posso trocar o nome, Aqui eu tenho o botão para inserir nova planilha. Tenho aqui essa grande tabela, que é a planilha dele, É como se fosse uma enorme tabela. Então eu tenho aqui as células. Quando eu dou um toque numa célula, eu seleciono ela. Eu estou com a célula da coluna B, linha 2, selecionada. A célula B2. Se eu der um toque aqui, eu vou selecionar outra célula. Então agora neste caso é a C6, célula C6. E aqui A1, funciona dessa maneira. Se eu quero selecionar várias células, um intervalo maior, eu dou um toque na primeira célula, na célula que eu vou determinar que seja a primeira, e depois eu vou na alça e puxo. Assim eu seleciono um intervalo maior. Agora eu posso colorir, por exemplo, esse intervalo vindo nesse botão aqui de preenchimento, aqui embaixo. Se eu quiser voltar à cor de antes, eu seleciono, retorno aqui nesse local e vou em redefinir. Aí ele tira todo o preenchimento. Terminou, vou dar um toque aqui fora em qualquer outra célula para me tirar a seleção daquela região. Movimentando aqui eu consigo ver mais colunas e para baixo mais linhas. Tenho aqui nesta parte a barra de fórmula, a barra de função, onde eu posso estar dando um toque para estar inserindo conteúdo nas células. Ou dando dois toques, um toque duplo na célula que eu vou editar. Tenho aqui embaixo a parte do tamanho da letra, o estilo, que é o negrito, tem a parte de cor de fonte, a parte de alinhamento, preenchimento das células. Tenho aqui a parte de inserir linhas quando eu preciso e inserir colunas à direita. Vamos selecionar esse intervalo de célula e vamos tirar a cor dele, vindo aqui no preenchimento, redefinir. Agora eu dou um toque fora para tirar a seleção. Se eu quero mesclar, unir mais de uma célula, eu seleciono o intervalo desejado e aí eu vou neste botão aqui, mesclar. Pronto, fiz a mesclagem. Agora é uma única célula nesse quadro. Para mim voltar no tempo, se eu fiz algum erro, eu tenho aqui em cima os botões de voltar e avançar. Então eu vou voltar no botão do lado esquerdo, desfazer. Vou voltando no tempo. Agora eu vou dar um toque na célula A1 e vou inserir uma informação aqui. Vamos vir aqui na barra do FX, na onde está escrito digite um texto ou uma fórmula, vou dar um toque e vou inserir um texto. Gastos mensais. Depois que eu terminar de escrever, eu dou um toque na célula de baixo ou eu dou um toque nesse botão onde tem um V desenhado de confirmação. Pronto. Eu dou um toque na próxima célula, vou dar um toque duplo, assim eu já edito, item, barra, mês, digitei, vou dar um toque na célula de baixo, e aí eu vou colocar o nome, discriminar os gastos, mercado, vou dar um toque na próxima célula, água, luz, internet, e assim eu vou colocando todos os gastos pessoais. Aqui na frente vou dar um toque e vou digitar o mês, vou começar com janeiro e aqui fevereiro. 2 meses só para exemplo. Para mim corrigir o conteúdo de uma célula, fazer edição, eu dou um toque na célula, venho aqui no FX aqui embaixo e dou um toque aqui na frente e faço a correção. Por exemplo, vou colocar o I em maiúsculo e o mês também. Finalizei, posso dar um toque em uma célula fora ou nesse botão aqui de confirmação. Se eu quiser apagar o conteúdo todo de variadas células, eu posso dar um toque, fazer a seleção, segurar em cima da seleção e aqui eu escolho limpar. Assim ele apaga todo o conteúdo das células que eu defini, que eu selecionei. Vou retornar no tempo,
Se eu precisar aumentar a largura da coluna ou das linhas, eu dou um toque na letra da coluna. Por exemplo, tem aqui coluna A, coluna B, coluna C. Então aqui são as colunas e aqui do lado são as linhas. Se eu der um toque em cima dos números, ele seleciona a linha inteira. E na coluna, a coluna toda. Dou um toque na coluna e aqui, entre uma coluna e outra, ele me apresenta esse botão pequenininho de separação da divisória. Paro ali e puxo para fazer o aumento da coluna, caso eu necessite. E assim também para as linhas funciona igual. Na frente de gastos mensais, não vou escrever nada. Nesse caso, poderia até mesmo selecionar aqui e mesclar as células desejadas. Nesse caso, não vou fazer. Para mim formatar a fonte, mudar estilo de letra, entre outros, eu tenho aqui em cima o botão de formatação. Aqui eu tenho o botão para inserir linhas, inserir imagens, aqui o comentário e aqui no canto as outras opções para salvar, salvar como, compartilhar este arquivo. Vamos fazer a formatação das fontes. Vou dar um toque em gastos mensais, vou vir aqui, vou escolher negrito aqui embaixo, no botão negrito. Do lado do negrito aqui embaixo eu tenho a cor do texto, vou escolher vermelho. Terminei, vou dar um toque na tela para retornar. Vou dar um toque aqui em cima no botão formatar, vou escolher um tamanho de fonte maior, 14, uma fonte diferente, finalizei. Feito essa parte, dou um toque na tela para retornar, um toque fora para tirar a seleção. Estas linhas que estão aparecendo só aparecem aqui no programa. Na hora de impressão essas linhas não existem, então você teria que pôr uma borda se desejasse. Por esse momento é só. No próximo vídeo eu vou explicar como fazer a inserção de valores, como fazer os cálculos e mais algumas formatações de mudança. Então vamos salvar, vamos dar um toque nesse botão aqui, salvou, retornou, assim como é o procedimento do aplicativo Documentos, aqui funciona igual. Você tem aqui um botão de opções para fazer download, para imprimir, para remover, entre outros. Então, até a próxima.